Saudações esmeraldinas, hoje é dia de Goiás, hoje é dia de Copa Sul-Americana e o Verdão vai a La Plata, na Argentina, enfrentar o Gimnasia e Esgrima. Gimnasia e Esgrima, é alguma coisa nesse nível. É o time mediano da Argentina, um time de certa tradição, mas que não anda muito bem das pernas. Inclusive na própria Sul-Americana tem 2 derrotas e precisa muito ganhar o jogo de hoje se quiser continuar tendo alguma chance de prosseguir aí na competição nas próximas fases. Então é um jogo decisivo e temos um problema muito sério, não só para esse jogo de hoje, mas para os jogos sequentes que eu vou falar nesse vídeo. Vocês alguns já devem estar sabendo, mas vou deixar um breve suspense em relação a isso, né? O jogo é às 19 horas e o Goiás, se vencer o jogo, fica com uma classificação muito adiantada e dá um passo muito grande para ir para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Por enquanto, eu vou deixando esse suspense no ar. Quero também dizer que quero falar mais para o final do vídeo também sobre a questão do Cauã, o jogador que o Goiás, depois de muito vai e vem, muita polêmica, muita frustração da torcida, foi aí vendido para o Fortaleza, né? E isso é sinal dos tempos. Vou explicar por que também, porque que eu acho que é esse, eu falo sinal dos tempos. Enfim, eu sou o Helder Dias, esse é o canal Verde 33, seja sempre bem-vindo e bem-vinda aqui. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê-nos essa oportunidade de apresentar esse conteúdo para chegar aí diretamente para você. Quando você clica aí no sininho, isso vai chegar sempre para você, principalmente aí torcedores do Goiás, mas quem gosta de futebol, a gente tenta ampliar um pouco a discussão aqui nesse debate, que não tem nenhuma pretensão maior, a não ser de comunicar, comentar coisas aí do Goiás, do futebol goiano, do futebol em geral. Enfim, esse é o Verde 33, fiquem à vontade para dar o like, dar o dislike, enfim, e comentar principalmente, ok? Enfim, o Goiás vai à Argentina hoje e o que temos para falar do adversário, primeiramente? Olha, o Gimnasia, ele é um time que está numa fase de recuperação, vamos dizer assim, no campeonato argentino. Começou muito mal, né? Mas e tem um time que não vamos dizer assim, o melhor em termos defensivos. Então, nos últimos jogos, pelo menos nos últimos 6, 7 jogos, sempre levou gol jogando em casa, tem sempre sofrido gols. Então é uma oportunidade para o Goiás explorar. E eu acho que o Goiás tem que quebrar essa defesa do Gimnasia, tentar fazer o que fez contra o Inter, e se fizer o que fez contra o Inter vai ser mais bem sucedido, porque com certeza o Inter é uma equipe mais forte que o Gimnasia, mas os argentinos costumam crescer muito jogando em casa, né? Isso é natural. O Goiás também está sentindo muito a pressão nos jogos fora de casa, tanto é que os resultados não estão vindo. Na Sul-Americana, então, tem muito tempo que a gente... O último jogo foi uma apresentação legal, né? Mas o Goiás não consegue vencer fora de casa na Sul-Americana. Isso é incrível. Hoje pode ser um bom teste para isso, uma boa oportunidade para quebrar essa escrita. Mas temos um problema muito sério, que é o suspense que eu estou fazendo, que não é suspense para a maioria de vocês que acompanham as redes sociais ou outros canais, né? O Tadeu não vai jogar porque quebrou um dedo no treinamento, então vai ficar fora desse jogo e provavelmente de vários outros pela frente. Temos aí a volta do Marcelo Rangel depois de muito tempo. Aquilo, né? Um goleiro que não é exatamente, lógico, não é do nível do Tadeu, não passa a confiança que o Tadeu passa, mas também não é um goleiro que está ali só para cumprir tabela. Ele é competente no que faz, ele já se apresentou muito bem pelo Goiás algumas vezes, né? Teve suas falhas, né? Eu lembro de alguns jogos, principalmente um jogo contra o Brasil de Pelotas, que eu não esqueço, mas é um goleiro que está aí há muitos e muitos anos, né? E parece ser muito bom de grupo, porque continua no elenco, né? E vai ter oportunidade. Eu espero que, não obstante aí a falta de ritmo,
que ele compense isso com motivação, né? De mostrar que ele pode substituir o Tadeu à altura. É o que vai ter que acontecer. Ele vai para o jogo hoje e vamos ter que ter aí paciência com isso, né? Com essa falta do Tadeu, que a gente meio que acostumou a começar a escalação do Goiás sempre com o Tadeu aí nos últimos 4 anos, pelo menos, né? Dessa vez não vai ser o Marcelo Rangel. Mas não é só isso, o Goiás também deve poupar alguns jogadores aí, pelo menos 3 titulares, o Bruno na zaga, o Dieguinho e também o Morelli, por conta de estar no limite ali do desgaste físico, podendo ocasionar aí alguma lesão séria se continuar jogando nesse ritmo. Então eles devem ser poupados. O Goiás vai não exatamente com um time misto, né? Vai com a força máxima possível para esse momento, para jogar contra o Gimnasia lá na Argentina. De qualquer forma, não é que a gente possa dizer assim, nossa, esse momento, esse jogo seria o ideal para poupar, porque o Goiás precisa do resultado, o Goiás precisa convencer o seu torcedor, precisa ganhar essa bagagem, né, essa confiança nos jogos, reconquistar a confiança nos jogos internacionais, e uma vitória seria muito bom. Não acho que a vitória seja, pelo contrário, acho que a vitória sonhar com a vitória não é uma coisa ilusória, não. Ela pode acontecer como quase aconteceu lá no Peru contra o Universitário, né? Mas sem o Tadeu e sem o Goiás não tem muito mais do que o 11. E o Morelli estava vindo muito bem, né? Apesar que no último jogo não foi tão bem assim, lá contra o Inter, destoou um pouco, né? Mas é um jogador que, do meu ponto de vista, tem gente que pode ter achado outra coisa, né? Teve aquele pênalti que eu nem comentei no último vídeo, mas para mim, no meu ponto de vista, é aquele pênalti de interpretação do juiz, né? Eu, sinceramente falando, eu acho que o VAR chamaria, se fosse o contrário, se fosse o jogador do Inter, o VAR chamaria o juiz para ver. Não adianta a gente pensar que o VAR vai tirar todas as injustiças do futebol, porque no futebol existe uma coisa chamada cadeia alimentar do futebol, e que o maior sempre vai ter um poder maior, justamente por ele ser um clube maior, que o menor. Isso acontece aqui em Goiás, quando é Goiás contra um time do interior, o Atlético, o Vila contra um time menos estruturado, e acontece contra a gente quando a gente pega aí os times do eixo, e enfim, é o que eu chamo de cadeia. Infelizmente, o futebol não é um esporte neutro, né? Então tem juiz que é cancheiro, que vai ajudar o time da casa, né? E nesse caso o VAR também entra nessa conta. Então aquele lance do Morelli, teve gente que achou que foi pênalti. Eu pessoalmente, eu acho que ele projetou a perna dele em cima do outro, o outro não fez um movimento, o zagueiro do Inter, a perna dele estava ali, vamos dizer assim, antes da perna do Morelli. Ele não colocou a perna à frente para provocar o pênalti, né? Foi um choque, mas eu acho que é interpretativo, e isso desfavoreceria o Goiás, imagino eu, se fosse o lance acontecendo o contrário, um zagueiro do Goiás contra um atacante do Inter, como a gente viu outras vezes, né? A gente sabe disso, como é que é a tal da cadeia que eu acabei de falar. Mas enfim, vamos torcer. E uma questão sobre o Gimnasia ainda. Um jogador que é o artilheiro da equipe, 21 anos, só jogou pelo Gimnasia, pelo que eu vi até hoje, Alan Lescano. Vamos anotar esse nome aí e tomar cuidado com ele, viu, Goiás? É um jogador para ser observado, tomar cuidado, e de repente ser observado aí para, como aconteceu com o Palácios, né, para de repente, pela idade que tem, de repente pode ser alguém que de repente venha compor aí algum elenco, inclusive da Serrinha. Não estou viajando aqui, vamos ver como é que vai ser, mas os números dele, as atuações e a idade levam a pelo menos ter essa atenção maior com esse jogador, ok? É o meia do destaque aí, artilheiro do Gimnasia nessa temporada. E voltando para terminar aqui o vídeo, vamos falar sobre essa negociação do Goiás, forçada pelo empresário do Cauã, né, que tirou aí uma das revelações do Goiás, da Serrinha, e o jogador vai lá para Fortaleza, e invertendo aí um ciclo natural. O Goiás
desde praticamente quando entrou na primeira divisão, em 1973, o Goiás, ao longo dessas décadas, foi um time que trazia jogadores do Fortaleza, né? Como aconteceu com o Rinaldo. O Goiás como tirou ano passado o Marquinhos Gabriel do Criciúma, em 2007, salvo engano, o Goiás trouxe de lá o Rinaldo, né, para jogar. O Goiás estava numa fase difícil no Campeonato Brasileiro, risco de rebaixamento. Foi aquele ano em que o Goiás e o Inter e o Grêmio se juntaram para rebaixar o Corinthians, né? Aquela frase famosa que vocês conhecem do Amaral depois do jogo, né? Então, virou meme. Naquele ano o Rinaldo foi contratado. Então, o que acontece? O Goiás hoje, a gente não pode negar, o Goiás parou no tempo, o Fortaleza não parou. O Fortaleza está aí disputando competição internacional todo ano e agora tem uma receita de 200 milhões por ano. Tem um técnico que todo mundo no Brasil quer, que é o Vojvoda, e sempre cotado aí quando sai técnico de Flamengo, de Corinthians, etc. Ele é cotado para assumir um lugar, porque ele tem realmente as competências e está lá até hoje, mantido no Fortaleza, né? Acho que é o principal nome do Fortaleza hoje. E isso dá muita confiança para o treinador, para o trabalho, para o elenco, para o clube. Quando isso acontece, mostra que o clube sabe o que quer fazer. Espero que o Goiás volte a ser o que era, que a gente volte aí a tirar jogadores dos times e não ser alvo disso. Aí tem toda a questão do empresário, de como isso tudo aconteceu. Isso é um outro papo, dá um outro vídeo, né? Eu tenho aqui minhas discordâncias com relação ao processo, dizer que o Goiás só foi vítima e tal, não. Ninguém é só vítima. A gente precisa parar para ver o que está sendo feito pelo clube em termos de bastidores, em termos de conduta com jogadores, né? É um papo muito amplo que daria para outro vídeo. Fica para outro vídeo, uma hora a gente senta ou fica aqui de pé falando sobre isso, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, nos ajude. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos torcer hoje para o Goiás, às 19 horas, contra o Rinasa, transmissão pela Paramount, né, vamos dizer assim. Então não tem transmissão aí pelo Sport TV não, ok? Nem pela ESPN. Um abraço, bom jogo para nós, até a próxima.